Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vim fazer uma nova forma de vídeo que eu nunca fiz aqui no canal, que é um to be read, né? Ou livros a serem lidos no mês, ou enfim, no tempo que você pré-determina que você vai ler tantos livros. Eu vou fazer por mês, né? Como a maioria das pessoas fazem, porque eu acho que fica melhor, tanto pro meu planejamento e tudo mais. Eu nunca fiz to be read antes, eu nunca tive essa questão de planejar quais livros eu ia ler. Sempre foi um negócio pra mim muito aleatório, sabe? Eu tava lendo algum, aí eu terminei. Aí eu falei, queria muito ler esse, mas não sei se é o momento. Aí eu via os que eu queria muito ler e aí eu escolhi. Era muito bem aleatório, eu não planejava. Eu vou tentar planejar esse mês, né? Vamos ver, novo ano, novas coisas, então eu vou planejar pra ver se dá certo pra mim. Porque eu acho que eu sou mais um leitor de pegar aleatório um livro assim pra ler, do que, enfim, ficar fazendo planejamento de leitura, né? No caso. Esse mês de março eu já li um livro, e tô lendo dois no momento. Mas antes de ir ao que interessa, pra acabar as ladainhas, eu só queria pedir pra você dar um like no vídeo e se inscrever no canal, se você puder, né? E se você quiser também, vai me ajudar bastante e espero que você fique até o fim do vídeo e goste dele também, né? Claro. Nesse mês de março, eu quero ler 8 livros, eu acho que são 8 livros que eu coloquei na lista, que eu planejei. Eu já li um. Aí você pode perguntar, mas como você vai ler 8 livros, sendo que já passou 6 dias do mês e você só leu um? Bom, eu costumo ler 2 livros ao mesmo tempo, então, pra mim, pode dar certo, porque normalmente quando eu leio 2 livros ao mesmo tempo, eu leio os dois mais ou menos em 10 ou 12 dias, então talvez dê tempo. Esses dias eu não pude ler tanto, esses últimos 3 dias, porque eu tava resolvendo os negócios, assim, aí não deu tanto tempo pra ler. Mas enfim, tudo vai dar certo. Nesse mês eu já li esse bonitão aqui, que chama Matadouro 5, do Kurt Vonnegut. Foi minha primeira experiência com esse autor. Confesso que eu tava esperando bem mais, eu comprei ele ano passado, eu falei, nossa, capa bonita, ele é capa dura, inclusive. O meu professor de literatura da faculdade mencionou esse autor nas aulas e eu falei, bom, já tinha uma curiosidade nesse autor, vou tentar ler por esse livro que me indicaram. Mas assim, eu acho que não foi muito pra mim. Muita gente ama esse livro, muita gente fala da questão das viagens do tempo que ele aborda. O livro faz muita crítica antiguerra, recheado de piadas desse tipo no livro. Só que eu senti que eu não curti tanto essas piadas da forma que algumas pessoas podem curtir. Então, eu acho que isso não pegou tanto pra mim e nem a questão da viagem do tempo. Esse livro tem 4 no Goodreads de avaliação e 4.1 no Scooby. É um livro muito bem avaliado e se você gosta de ficção científica, eu aconselho você a ler. Eu dei 3 estrelas, eu acho, pra ele, 3 estrelas ou 3 estrelas e meia. Eu gostei, mas não foi aquela coisa que, nossa, que livro maravilhoso. Eu tava esperando mais, eu confesso. Mas isso é um problema meu e eu aconselho, se você gosta de ficção científica, ler ele, porque talvez você possa gostar mais do que eu. Então é isso. Eu tô lendo 2 livros no momento. Eu faço parte de um clube de leitura. Na verdade, eu faço parte de um monte de clube de leitura. Eu vejo clube de leitura, eu tô querendo participar, porque isso é uma coisa que, inclusive, eu vou falar em outro vídeo, que me ajudou muito, me incentiva, me dá gás mais ainda pra ler. Entendeu? Então, assim, foi uma coisa muito positiva pra mim, eu leio mais rápido, eu me sinto motivado quando tem outras pessoas lendo comigo. Esse clube de leitura que eu participo, né, no caso, se chama The Dark Academics. Eu sigo uma menina no YouTube, assisto os vídeos dela, né, inclusive, amo os vídeos dela, que é a Amy, que ela é uma booktuber canadense. Os vídeos dela são em inglês, é claro, e se fala inglês no clube de leitura, né? Porque é a língua meio que universal. Então, além de ser um tema que eu gosto bastante, que é a Dark Academia, vai me ajudar bastante com o meu inglês também, que é uma coisa que eu adoro praticar na leitura, que é ler livros em inglês e adquirindo mais vocabulário e mais facilidade na hora da leitura. O livro se chama Legendborn. Ele foi escolhido desse mês por esse clube de leitura. Ele tem 4.5 tanto no Goodreads, tanto no Scooby. É uma fantasia barra young adult. Vai tratar dessas coisas místicas, dessas questões de magia e tudo mais. É uma premissa que me atrai muito. Mas como eu disse, né, eu comecei a ler, eu tô em 3% dele. Eu tô gostando bastante. Mas assim, eu presumo que talvez seja um pouquinho previsível. Espero que não seja nada previsível e que me dê na minha cara esse livro, né? Claro, mas eu tô sentindo, assim, eu li 3%, mas a gente sente essas coisas. Quando a gente lê muita coisa desse tipo de gênero, você já sente, entendeu? Não sei se vocês me entendem. O livro vai falar de uma menina de 16 anos chamada Brie, e a mãe dela morre num acidente de um dia pro outro. E antes da mãe dela morrer, ela meio que tinha passado por um processo seletivo de early college. Eu não sei qual é esse tipo de programa aqui no Brasil,
Não sei se tem um equivalente, mas early college seria antes da faculdade, alguma coisa do tipo. E ela passa nessa faculdade que ela queria muito pra ficar longe da casa dela, né? Pra ir embora dali, meio que descobrir coisas novas longe dos pais dela. Eu não cheguei nessa parte do livro ainda, porque como eu disse, eu tô só em 3%, eu nem terminei o primeiro capítulo, que é gigante. Uma criatura mágica vai atacá-la e ela meio que vai ficar... Uau! Existe um mundo mágico, toda aquela coisa que esse tipo de livro tem. Esse demônio, ele se alimenta de energias humanas. E ela descobre também que existe uma sociedade secreta chamada Legendborn, que é o nome do livro. E nessa sociedade, os estudantes que fazem parte dela caçam essas criaturas malignas, né? Essas criaturas mágicas que só vêm querer pegar sua energia. E aí aparece meio que um mago chamado Merlin, que vai tentar apagar a memória da Bree desse ataque que ela viu, né? E pra ela não descobrir desse mundo e pra manter esse mundo mágico escondido. Só que aparentemente não dá certo. E como vocês podem ter visto, né? Ele tem algumas inspiraçõezinhas na lenda do Rei Arthur também. Ainda não tenho certeza disso. O que eu tô falando tudo aqui do livro, tirando a primeira partezinha ali que eu falei um pouco até agora do que eu tô achando, partes da sinopse que eu peguei, entendeu? Não fui muito fundo porque, né, obviamente eu tô lendo o livro. E aí, como esse apagamento de memória, né, que desse Merlin pra Bree não dá certo, ela acaba descobrindo que ela mesma tem um poder mágico. E aí, uma memória aparece na cabeça dela que ela não lembrava, que esse mesmo Merlin estava no hospital quando a mãe dela morreu. E aí, né, obviamente, começa a jornada, meio que a jornada do herói, né? Eu acho que esse livro deve ter, provavelmente, que é o tipo de livro que vai ter essa coisa. Ela vai querer descobrir a verdade, ver os mistérios dessa sociedade do Legendborn, descobrir o mundo mágico, e é isso que o livro vai abordar. Eu achei muito interessante essa premissa, porque eu adoro livros assim, e também porque tem muita representatividade. A protagonista é negra, a autora desse livro, né, ela é negra, então o livro já é uma representatividade por si só. Eu vi meio que assim na descrição, e lá no Goodreads tem uma parte que aborda, tipo, algumas características marcantes do livro, e parece que tem personagens LGBTs também. E eu já sinto, talvez eu já suspeite quais sejam. É recheado disso, e eu tô doida pra continuar essa leitura, que inclusive daqui a pouco, quando eu terminar de gravar todos esses vídeos que eu tenho que gravar, eu vou continuar lendo. O livro que eu tô lendo junto com esse se chama Ao Farol, da Virginia Woolf. Muitos de vocês devem conhecer, né? É um classicão aí e tudo mais, muita gente fala muito bem desse livro, tanto por a inovação da Virginia Woolf de colocar um novo modo de narrar com o fluxo de consciência, que é uma forma de narração totalmente diferente do que a gente já tinha visto. O livro tem 3.7 no Goodreads e tem 4,2 no Scooby. Como eu disse, né, ele é um romance clássico, é esse tipo de coisa. Eu tô em 11% do livro e assim, eu posso dizer que eu estou amando, gente. Uma coisa que eu digo pra vocês, não é um livro fácil de ser lido, é uma forma de narrar totalmente diferente e é meio complicado no começo. Então, se você não tá acostumado a ler tanto, ou se você não consegue ler sem, tipo, muita descrição do que tá acontecendo na hora, você vai ficar bem meio perdido. E assim, até eu, né, que leio bastante, tive bastante dificuldade com esse livro, porque, como eu disse, tem essa questão dessa narração ser bem diferente. E o livro inteiro, se eu não me engano, pelo menos uma grande parte dele se passa, sei lá, em 1 ou 2 dias, se eu não estou enganado. Eu vou continuar lendo e aí eu vou ver se é isso mesmo, mas eu acho que é. Meio que esse livro veio das memórias da própria Virginia, da família dela, de uma casa de verão. Eu acho que eles passavam as férias ou alguma coisa do tipo, só que os personagens não são os personagens da família dela. Não são cópias, são personagens, né? Quando vai para o mundo da literatura, ultrapassa qualquer tipo de limite do mundo real. Então tem várias coisas muito interessantes, né? Que a autora vai fazer modificações na sua própria memória. Ela pegou uma memória dela, da família dela, e personagens que foram, acho que primeiramente, inspirados em pessoas que ela conhece, nela mesma, só que criou uma história totalmente diferente disso. O livro tem uma linguagem poética, assim, gente. Putz, eu tô em 11% do livro, eu tô muito apaixonado. Por mais que seja difícil, eu tô lendo ele bem devagar, porque tem umas partes que eu tenho que voltar umas 3 vezes pra perceber o que tá acontecendo aí, qual personagem tá sendo abordado ali. Eu tô adorando. E de verdade, eu acho que vocês, se você for ler, você vai gostar muito também. Mesmo ele sendo um pouquinho difícil, dá uma chance, gente. Dá uma chance, porque eu acho que vocês vão gostar. Eu nem terminei o livro, eu tô falando que eu acho que eu vou gostar, não é mesmo? Sempre que eu não suspeito que eu vou gostar, eu acabo gostando. Não sei quantas vezes eu falei a palavra gostar agora, nesses últimos segundos, mas enfim, é isso. Outro livro que eu quero ler esse mês, que é muito hypado, muita gente fala, inclusive no próprio Scooby, é um livro que tá super assim em alta, muita gente tá lendo, é o Flores para Algernon. Eu peguei ele
gratuitamente no Prime Reading, né? Eu tenho assinatura da Amazon Prime, então tava lá gratuitamente, já era um livro que eu queria ler há algum tempo. Falei, bom, vou pegar, vou ler no Kindle, né? Obviamente, vou aproveitar. O livro foi escrito pelo Daniel Keyes e ele tem 4.1 no Goodreads e 4.6 no Scooby. Ou seja, é um livro também muito bem avaliado de ficção científica / drama. E eu tô, assim, muito ansioso porque muita gente fala que a narrativa dele é um pouquinho pesada e eu quero descobrir, ver como que é e ver se eu consigo aguentar e não perder essa estribeira chorando lendo esse livro. O livro vai acompanhar a história do Charlie, que é um cara que tem um QI abaixo comparado às outras pessoas da idade dele ali. Sendo assim, os colegas de trabalho fazem muita chacota da cara dele. E também parece que tem várias tragédias familiares pelas quais ele já passou. Então, tudo isso contribui para o agravamento desse tipo de deficiência intelectual que ele tem. Ele não escreve de acordo, né, com a norma culta ou com a norma mais aceita pela sociedade. Ao que parece, ele também não sabe se comunicar tão bem, então tem todos esses problemas. Até que ele passa por uma cirurgia revolucionária que faz ele virar de cabeça para baixo. O QI dele vai aumentar e ele vai começar a aprender as coisas e vai se tornar uma pessoa até mais inteligente do que esses médicos que operaram ele. Só que aí, né, fora desse baixo QI que ele tinha, ele vai percebendo a crueldade e as coisas reais do mundo, né? Uma coisa que tá fora daquele mundinho dele que ele pensava antes de fazer essa cirurgia. E aí ele vai percebendo, né? Ele vai descobrindo mais ou menos como é o mundo realmente, o mundo de outros olhos, o mundo onde o QI dele é mais alto do que todas as pessoas ali que zoavam, faziam chacota da cara dele. Nisso o livro vai mostrar toda essa trajetória. Inclusive, pelo que eu já vi, ele meio que começa escrevendo de uma forma variante, a norma culta padrão, né, de escrita, no começo do livro. A forma como que tá escrita no livro é a forma que ele escreve. Aí isso vai melhorando, isso vai ficando cada vez mais elevado, talvez, né, pra bater com o QI novo dele. Bom, o próximo livro é o Mansfield Park, da Jane Austen. Outro livro que eu vou ler por causa de um clube de leitura que eu tô também, da Jane Austen, que é Austen através dos tempos, da Maga das Páginas, que eu já falei dela aqui no vídeo. Eu vou deixar o link do Instagram dela na descrição. Como eu sou uma pessoa que eu sou muito curiosa com clássico, eu queria ler Jane Austen fazia muito tempo, só que eu nunca tinha tido a coragem. Eu comecei em janeiro desse ano com Orgulho e Preconceito, li Razão e Sensibilidade e agora eu vou ler o Mansfield Park, desse clube de leitura. A gente vai até julho, mais ou menos, e ler todos os livros conhecidos dela. O livro tem 3,8 no Goodreads e tem 4 no Scooby de avaliação. É um clássico, romance histórico. A história vai girar em torno de Fanny, que é uma menina meio que tímida, que possui pais pobres, que, de uma hora para outra, vai morar com os tios ricos, afortunados, em Mansfield Park. Lá ela conhece Edmund, que é uma pessoa que vai se tornar um companheiro inseparável dela. E vai conhecer outras pessoas também, que vai moldando, né, a forma com que ela vai vendo a sociedade, com que ela vai crescendo mesmo. Isso na sinopse, né, que eu vi, falam que é um livro mais maduro da Jane Austen, mais maduro que Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, que vai ter um tom menos caricato, eu acho, do que esses dois livros que eu mencionei anteriormente. Vai abordar mesmo as coisas prejudiciais naquela sociedade, como tem em todos os livros da Austen, e todos esses problemas que tem numa vida em sociedade, né? Novamente, é um livro que vai ter essas questões, né? É Jane Austen, né, gente? Então, eu já vou esperando por isso e é uma coisa que eu quero ler. Muitos livros da Jane Austen sempre têm as suas situações marcadas que tem todo o livro dela, mas mesmo assim eu não me canso. Eu já li 2 e eu tô longe de enjoar. O próximo livro é um livro de poesia, né? Eu meio que me comprometo de ler um livro de poesia por mês, né? Pra sair um pouco dos romances mesmo. O livro se chama Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke, que é um poeta alemão. No Goodreads e no Scooby, esse livro tem 4.3 de avaliação do público. Como eu já disse, né? É uma poesia, uma não ficção. São cartas mesmo do Rilke pra um aspirante a poeta, né? E aí meio que ele vai aconselhar, vai falar de questões, eu acho que filosóficas, e questões reflexivas nessas cartas que ele manda para esse aspirante a poeta. Pode ser considerado um clássico, eu acho. E eu queria dizer aqui que, novamente, essa youtuber canadense que eu acompanho, a Amy, foi que me inspirou a começar a ler a poesia do Rilke.
me deixou, assim, bem curioso pra ver, será que é tudo isso mesmo? E aí eu vou ver, né? Muita gente fala bem, muita gente aclama esse poeta e eu tô doido pra ter essa experiência também. O livro, pelo que eu vou ler aqui, né, na sinopse pra vocês, vai abordar meio que questões como a criação artística, a necessidade de escrever, Deus, o sexo, o relacionamento entre os homens, o valor nulo da crítica e a solidão inelutável do ser humano. Entre essas e outras questões são abordadas por esse poeta de língua alemã do século XX. Posso dizer que estou muito hypado para ler esse livro. Próximo, que também é um clássico, chamado Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Tem 3,8 no Goodreads e tem 4,1 no Scooby. É um clássico, romance gótico. Eu tô pra ler esse livro desde o meio do ano passado, assim, faz muito tempo que eu quero ler esse livro, só que agora, finalmente, se eu conseguir, né, cumprir as outras leituras que eu falei que eu vou ler antes, né, no mês, eu provavelmente vou ler esse livro esse mês também. Essa é a meta, no caso. Bom, na sinopse do livro fala que é um livro de amor e obsessão entre a Catherine e o seu irmão adotivo, né, no caso, sem ser de sangue, o Heathcliff. Ao que aparenta, ele não é uma pessoa assim muito boa de comunicação, é uma pessoa mais fechada, mais brusca, mais rude, rústica mesmo. E ela já é uma coisa, eu acho que mais diferente. Então vai abordar essa relação entre os dois e como isso vai crescendo. E aí, ao conhecer a Catherine, ele meio que tem essa relação de afeto, de amor, só que também um pouco de perversidade. E no decorrer do livro, a gente vai ver como que essa relação vai ser desenvolvida, como esses dois vão conseguir se dar bem e meio que se entenderem e também conviverem na sociedade, né, no caso. Só que tem uma coisa, eles criam esse laço emocional muito forte, só que a Catherine acaba se casando com outro homem, por questões, eu acho que meio que sociais, por dinheiro, alguma coisa do tipo, né, pelo que tá escrito na sinopse. E aí, ao que aparenta, o Heathcliff, que já não era uma pessoa muito legal, vai fazer algumas coisas ruins com ela. Então, assim, estou devidamente muito ansioso pra ler esse livro, romance gótico, né? Eu adoro esses temas. Enfim, vamos ver como vai ser, né? Eu acho que eu vou gostar bastante. Como eu já disse, os livros que eu quero começar a ler são livros que eu suspeito que eu vou gostar, gente. Porque, pelo amor de Deus, né? Quem que começa o livro pra não gostar? Eu que não. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu acho que ficou longuíssimo de novo. Deve ter dado, sei lá, uns 35 minutos de gravação, assim, bruta. Fazer o quê, né? Eu gosto de falar, então, assim... Se você gostou do vídeo e se você tá aqui até agora, eu te agradeço demais mesmo. Muito obrigado. E se você puder, eu gostaria de pedir que você deixasse o like, se inscrevesse no canal se você gostou do conteúdo. Novamente, muito obrigado e fiquem bem, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.